Uma vez escrita, aquela igreja, aqueles irmãos em Corinto começaram a tentar minar a autoridade do apóstolo Paulo. E informado disso, o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta. Carta essa que nós não temos o registro dela, é a chamada Carta Severa, da qual ele faz menção no capítulo 2, versículo 4, da segunda carta que temos registrada aqui nas Escrituras. Ali ele tentava exatamente combater esse ato de insubordinação e de até a calúnia que se levantava contra ele. Depois de enviar Timóteo até ali, Timóteo retornar com várias informações a respeito de como andava a igreja, o apóstolo Paulo sente-se aliviado, mas ainda assim sente-se compungido a escrever a segunda carta, que é essa que nós compartilhamos aqui. Nesta carta, ele tem várias preocupações principais. A primeira delas era continuar mostrando, defendendo o seu apostolado, e ele realmente gasta 7 capítulos na defesa de seu apostolado, mostrando como ele tinha de fato a autoridade dada por Deus para conduzir de forma dura, muitas vezes, as exortações que conduzia. Também, capítulos 8 e 9, tinha a finalidade de desafiar os irmãos, de exortar os irmãos, quanto à coleta que se fazia para os pobres da igreja de Jerusalém, lembrando as duras perseguições que se levantavam em Jerusalém contra os cristãos, lembrando-se como aqueles irmãos estavam carentes e desafiados, as igrejas co-irmãs de várias regiões estavam sendo desafiadas aí para levantar contribuição para a causa daqueles irmãos que passavam necessidade. E os últimos capítulos então foram destinados a confrontar diretamente aqueles falsos apóstolos, falsos pregadores que se levantavam na igreja de Corinto. E é nesse contexto dos capítulos 8 e 9, da coleta que se devia levantar os santos, que nós estamos contemplando o texto que é trazido hoje à noite para a nossa meditação. E de tudo que a gente observa aqui, a gente pode destacar 4 elementos fundamentais que devem estar contidos em nossos corações sempre que nós pensarmos em contribuir para a obra do Senhor, seja através dos nossos dízimos, seja através das nossas ofertas. Todos eles, todo ato de contribuição tem que levar em consideração esses 4 elementos que o apóstolo Paulo destaca aqui no capítulo 8. O primeiro deles é que a contribuição pela graça, ela é sacrificial. Quando nós contemplamos os nossos dias, a gente percebe quão difícil muitas vezes é sacrificar-se por qualquer coisa. E talvez a grande maioria de nós usaria a desculpa de que nós já vivemos uma vida sacrificada. Não é verdade? A gente olha para a nossa vida e a gente já se entende como fazendo sacrifício demais. A gente se sacrifica para todo lado. E ainda vem a ideia de continuar no sacrifício até quando pensamos em contribuir. Eu acho que nós sabemos pouco o que é sacrifício. Nós ouvimos aqui o relato da Síria, tantos outros países, ouvimos da Coreia do Norte, está no primeiro lugar no ranking, né? Primeiro lugar no ranking de perseguição. Imagina o tipo de vida que aqueles irmãos levam e o que eles precisam de fato sacrificar para poder dizer assim: eu sou crente. Você sofre alguma retaliação com isso? Você chega no seu trabalho, experimenta, chega no seu trabalho amanhã, está lá todo mundo lá no departamento onde você trabalha, bate na mesa e todo mundo para assim, olha para você e você diz: eu sou crente. O que é que vai acontecer contigo?
Alguns talvez batam nas suas costas, que bom, descobri, né? Outros talvez fiquem admirados, não sei. Mas o máximo que a gente vai receber é uma piada ou duas. Aquelas pessoas têm até suas vidas ceifadas. A gente não sabe muito o que é sacrifício. O sacrifício para nós, o que nós achamos muitas vezes penosos, é o sonho de consumo para muitos ao redor do mundo. Anseiam usufruir desse sacrifício que nós muitas vezes usufruímos. Eles agem de forma realmente a doar-se até na vida. Nós muitas vezes pensamos que a contribuição ocorre apenas na relação do que sobra. Vamos contribuir sim, mas vamos contribuir apenas do que sobeja, apenas daquilo que falta, daquilo que está passando dentro do nosso orçamento. E quando nós olhamos, irmãos, para o que esses irmãos aqui na igreja de Corinto foram exortados a fazer, sendo utilizado o exemplo de uma igreja paupérrima, de uma igreja pequena e pobre na Macedônia, o apóstolo Paulo disse, olha, versículo 3, esses irmãos, testemunho eu, sou testemunho ocular disso, eles contribuíram na medida das suas posses e mesmo acima delas. Verifique, irmãos, como disse John Osman, falando sobre a prerrogativa do amor, ele falou que amor não é apenas dar, não é apenas doar, mas doar de novo, continuar doando. Observando de um ponto de vista negativo, é natural que a nossa natureza caída, que a natureza humana, resista ao ato de doar-se sacrificialmente. Até mesmo nas causas mais nobres, nós vamos com o pé no freio na ideia de doar sacrificialmente. É ainda menos natural dar quando há aflições e pobreza. Dar literalmente em tal situação não é algo possível dentro do ponto de vista humano. Como diz aquela máxima da política brasileira, em tempo de farinha pouca, primeiro meu pirão. Se a farinha está acabando, primeiro, minha própria necessidade. Calvino, no seu tempo, na Idade Média, já olhava para a prática da sua igreja de contribuir, lamentando quando se comparava com o que se exorta nas Escrituras, quanto à questão de motivação. Quanto à questão do que leva os nossos corações a exercer as práticas da vida cristã. Já naquele tempo, o exercício de uma doação sacrificial não era vista mais. E é nesse ponto que a graça de Deus nos capacita a contribuir sacrificialmente. É nesse ponto que a gente pode observar aí como a igreja dos macedônios, fica difícil aqui, eu não sei ver o que eu estou colocando lá. Ok. Fica difícil ver como os macedônios tinham motivação para doar até além de suas próprias posses e ainda assim ter alegria. E ainda assim estar contentes de poder ver dentro das suas limitações que Deus
condição de dar além do que eles podiam para ajudar pessoas que eles nunca viram, que não conheciam, que dividiam a mesma fé, que estavam com isso com absoluta alegria. Os macedônios deram com alegria. E esta qualidade sobrenatural de mordomia cristã ficou plenamente demonstrada no espírito no qual a oferta foi feita. Eles deram liberalmente, dando além de sua capacidade. Note, irmãos, que a ideia de dar o dízimo ou levantar ofertas não foi discutido por eles. Simplesmente eles se doaram. Sua fé se demonstrava na ação prática de contribuição. No capítulo 9, o apóstolo Paulo destaca o elemento crucial ali, quando ele diz: cada um contribua, não por, segundo Deus propôs, versículo 7, capítulo 9. Segundo Deus propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama a quem dá com alegria. E era este o sentimento envolvido naqueles irmãos macedônios que o apóstolo Paulo chama a atenção ali. O princípio da contribuição sacrificial encontra-se ilustrado ricamente no Novo Testamento, numa das histórias, das parábolas que Jesus Cristo contou, pensando, ou melhor, não era nem uma parábola, era uma ocasião quando Jesus estava no templo. Lembra certa senhora idosa que chegou, que foi até na frente, encontrou o gasofilácio, depositou algumas poucas moedas. Comparativamente falando, aquela senhora talvez foi a que menos contribuiu. Aquela senhora foi a que menos dedicou naquele dia ao Senhor. Mas qual foi a reação do Senhor quando viu aquele gesto? O que aos olhos humanos era uma pequena oferta sem valor, que poderia passar completamente despercebida, aos olhos de Deus foi a oferta de maior valor que se tinha depositado naquele dia. Porque todos deram do que sobrava. Mas ela fez da sua pobreza abundante riqueza de fé. Contribuir pela graça, irmãos, não evoca aparências. Não chama a atenção a aparência da nossa contribuição. Às vezes nós pensamos que a nossa contribuição, quando grande, pode chamar a atenção dos olhos dos homens, mas Deus vê o que vai lá dentro do nosso íntimo, Deus vê o que vai no nosso coração. E é até preferível, entenda bem isso, é até preferível não depositar ofertas diante do Senhor, se a nossa motivação for errada. Se a nossa motivação não estiver correta aos olhos de Deus. Deus conhece nosso íntimo. Deus conhece quando nós agimos hipocritamente. Ele sabe o que vai no nosso coração. Nos conhece de trás para frente, de frente para trás, por completo.
De maneira, irmãos, que entendendo isso, nós podemos começar a perceber que a graça de Deus, aquela plena força motivadora, aquela força que nos dá a capacidade para agir dentro da vontade de Deus, começa a levar os nossos pensamentos a entender que contribuir para a obra do Senhor, primeiro aspecto, tem que levar em consideração a motivação do nosso coração, que é conduzida em sacrifício. É para o Senhor. E vamos dedicar a Ele o nosso melhor. Conta-se uma alegoria de uma alma certa vez chegando no céu, e do lado de fora do céu havia uma imensa arena chamada o Pátio dos Símbolos do Status. Antes de entrar no céu, ele tinha que passar por essa arena, e passando ali ele observava que lá estavam automóveis belíssimos, cartões de clubes exclusivos, aqueles cachorrinhos luluzinhos que só as madames têm, né? Aqueles cachorrinhos bem bonitinhos ali, bengalas de ouro, de prata, tudo que na ótica humana simbolizava status. Conforme ele foi avançando, conforme ele foi penetrando, adentrando ao céu, ele viu coroas de reis, belas joias, joias preciosas de princesas. Então, o guia que lhe conduzia disse: sim, estas são as coisas que o mundo usa para impressionar as pessoas. Estes são símbolos de importância para eles, mas elas não impressionam o Senhor. Por isso, todos têm que deixar essas coisas aqui antes de entrar diante dele. Nada, nenhuma dessas coisas tem valor diante dos olhos do Senhor. Se a nossa oferta sacrificial for destinada ao Senhor, a gente precisa se lembrar que ela tem que se encaixar com aquilo que agrada ao Senhor. Cada um contribua, não por tristeza, nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Outro elemento que nós encontramos destacado aqui no texto é que a contribuição pela graça, ela além de ser sacrificial, ela também é espontânea. Vamos continuar lendo aqui. Nós vimos no versículo 3 falando que eles davam na medida de suas posses e até além delas, os cristãos da Macedônia. E versículo 4, note que é interessante. Eles, final do verso 3 diz, eles se mostravam voluntários e pediam, até suplicando, até com rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Você já viu isso? Você sair correndo atrás, suplicando: eu quero isso, eu quero contribuir,